estão chegando aqui para a live do Domingão. Hoje eu tenho um convidado tão especial, menina, só que só vai saber quem ficar comigo até o finalzinho, uma técnica revolucionária para mim, foi uma das técnicas mais impactantes, das quais eu já tive o grande privilégio de conhecer, e hoje vocês vão estar aqui com o maior especialista do Brasil para poder ensinar para vocês que técnica é essa que é capaz de desbloquear mágoas, traumas lá do passado, medos, ansiedade. Se você está precisando desbloquear isso na sua vida, para a sua vida poder fluir, fique aqui comigo, que daqui a pouquinho eu já estou entrando ao vivo aqui. Conseguiu, André, enviar a solicitação? Estou aguardando aqui. Eu não estou achando o teu... Não estou achando aqui. Você já iniciou a live, então? Aí, já iniciei. Vê se você já está me seguindo. Sim, eu estou seguindo, sim. Agora. Já? Apareceu? Agora apareceu. Prontinho. Gente, André Lima, daqui a pouquinho vai estar entrando aqui. Já entrou aqui com a gente na live. E já vamos conversar aqui com o André Lima. Isso. Vamos aqui, a gente está gravando aqui também para depois colocar essa live, essa aula incrível lá no canal do YouTube. E já vamos entrar aqui ao vivo nesse domingão. Seja bem-vindo, André Lima! Opa, que bom, que alegria estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite para a gente falar sobre autoestima, sobre EFT, enfim, sobre eliminação de emoções negativas. O EFT, para mim, André, foi uma das técnicas que eu conheço, acho que há mais de 7 anos que eu conheço e pratico EFT e que me trouxe, assim, um grande salto na minha vida para as questões que eu vivia na época. E ter te convidado para estar aqui com a gente hoje nada é por acaso, né? Então, eu queria que você que está aqui comigo hoje ao vivo recebesse esse grande presente, que eu tive também o privilégio de uma pessoa muito especial ter me apresentado acho que há uns 7 anos atrás essa técnica. O André Lima hoje é a grande referência aqui no país como propagador, divulgador, treinador dessa técnica. E eu queria que vocês o recebessem aqui com o coração aberto. André, seja bem-vindo. E eu queria que você começasse explicando aqui para esse público que está chegando o que é o EFT e no que o EFT pode ajudar a vida dessas mulheres que estão aqui com a gente. Bom, EFT significa Emotional Freedom Techniques, técnicas de liberação emocional. E o que a técnica faz assim, de mais impactante, de mais profundo, de mais rápido e revolucionário, que nenhuma outra técnica, na minha visão, consegue com tanta rapidez, é eliminar emoções negativas, eliminar traumas, eliminar mágoas, ressentimento, sentimento de culpa, sentimento de rejeição, de abandono. Então, é uma técnica que tem um poder muito grande de melhorar o nosso estado emocional. Então, imagina você ter um trauma que você carrega ele há anos e você conseguir se curar dele, sei lá, em 20 minutos, 30 minutos ou uma sessão de 50 minutos. Imagina uma técnica onde você mesmo pode fazer a auto-aplicação. Então, nem sempre você vai precisar ter uma pessoa, um terapeuta, pagar alguém para fazer. Você mesmo pode aprender, começar a se auto-aplicar e curar emoções que você guarda do seu passado. E isso, quando você usa essa técnica, você começa a ver melhoras muito, muito evidentes e muito profundas na sua autoestima, na forma como você se relaciona com as pessoas, nos medos que você tinha que você vai deixando de ter, na sensação de você sentir mais confiança, menos pessimismo, uma cabeça mais em paz, uma sensação também de paz interior cada vez maior, porque ela vai eliminando tudo que está ali por trás da ansiedade, dos estados de estresse, né? E as emoções que levam a diversos problemas na nossa vida. A gente carrega muita emoção negativa do passado que acaba afetando a nossa vida financeira, relacionamento, até problema de saúde também. Então, é uma ferramenta muito, muito prática, simples, é muito, muito simples, é fácil de fazer e dá um resultado muito profundo. Então, eu não conheço nenhuma técnica que junte tantas características tão incríveis quanto essa. E eu sou uma pessoa que eu gosto de buscar autoconhecimento, eu pratico outras coisas também,
mas eu nunca vi algo dar tanto resultado, com tanta consistência, com tanta simplicidade quanto a EFT. É verdade. Inclusive, em vários treinamentos que eu ministro, quando a gente vai adentrar uma técnica, eu inicio com a prática do EFT como se fosse uma preparação. Primeiro a gente desbloqueia, para depois iniciar com a técnica em si e, assim, resultados incríveis. Agora, a questão é que a técnica é tão simples, que parece que as pessoas elas estão, assim, muito ávidas a trabalhar com coisas muito complexas. Eu digo assim, é simples, que bom que é simples, e não precisa ser nada, um bicho de sete cabeças para isso ter resultado na sua vida. É fazer e sentir, né, André? O E, quanto é poderoso o EFT. Qual que é o fundamento, assim? Por que o EFT funciona, o André? olha, é interessante você fazer essa pergunta porque de alguns anos para cá tem surgido muita pesquisa científica com a aplicação da técnica. Quais são os efeitos que a técnica provoca no nosso corpo, na fisiologia do nosso corpo. Então, o princípio básico é através da estimulação de meridianos de acupuntura. Você estimula os meridianos de acupuntura, são os canais de energia no nosso corpo, e quando você estimula a energia desses canais, as emoções negativas são dissolvidas. Você se conecta com a lembrança, com o pensamento que traz uma emoção negativa, estimula os canais com as pontas dos dedos, né, não é com a agulha, e você observa as emoções sendo dissolvidas. Então, a princípio, só se dava essa explicação porque era a explicação que tinha na época, quando surgiu a técnica, né, uma pessoa que descobriu, né, que desenvolveu a ferramenta, ele tinha conhecimento de acupuntura. Só que aí, depois de muito tempo, né, depois de alguns anos que a técnica foi sendo aplicada, e então começou a se fazer pesquisa científica sobre os efeitos da EFT. Então, tem um estudo que foi realizado para detectar a variação do cortisol, que é o hormônio do estresse, antes e depois da aplicação da EFT. Pessoal, peço desculpas que eu estou gripado, então talvez eu não saia ao longo da live algumas ou várias vezes. Bom, quando a gente está estressado, a gente produz um hormônio que é chamado cortisol, que também é chamado do hormônio do estresse. E aí um cientista praticante da técnica da EFT, né, o Dawson Church, um americano, também especialista em psicologia energética, ele resolveu fazer um experimento para ver a redução, qual seria a variação do nível do cortisol quando fizesse a aplicação da EFT. Então ele juntou um grupo de 83 pessoas. E dali ele criou 3 grupos diferentes. Um grupo recebeu a EFT, um grupo recebeu uma técnica de relaxamento, aliás, uma terapia convencional, não foi uma técnica de relaxamento, uma terapia convencional, e outro grupo foi o grupo de controle que não fez nada. Então foi um experimento de padrão realmente científico, onde teve 2 técnicas para se comparar e mais um grupo de controle. E aí ele mediu o cortisol antes de fazer a aplicação da técnica e depois que terminou a técnica ele colheu novamente amostras para verificar qual foi a alteração do cortisol depois dessa experiência. E ele mandou isso para um laboratório. E a história que ele conta é que ele mandou para o laboratório e demorou muito tempo para receber o resultado. Ele queria demonstrar aquele resultado numa conferência que ele ia participar. E acabou passando o prazo da conferência e o resultado não chegou. Então ele ligou para o laboratório e perguntou assim, nossa, o que é que está acontecendo? Eu mandei a amostra já faz X tempo e não recebi ainda o resultado. Aí o pessoal falou assim, olha, é porque a gente tem uma redução tão grande aqui no nível do cortisol que não parecia possível. Então a gente resolveu recalibrar os aparelhos para refazer todos os testes, para confirmar se era aquilo mesmo, porque o que aconteceu não parecia possível. E aí fizeram a recalibração dos aparelhos e detectaram realmente aquela redução. E foi uma redução em torno de 24% do nível do cortisol. Teve pessoas que reduziram até 50% no nível do cortisol. E nos outros grupos, né, isso no grupo que aplicou a EFT, no grupo que fez a terapia convencional e no grupo que não fez nada, não aconteceu nenhuma variação com o nível do cortisol. Então começou a ter uma evidência muito forte de como essa técnica afeta a nossa fisiologia. E hoje a gente sabe, né, segundo inclusive os órgãos americanos que regulam a saúde, que 85% das doenças, ou até mais do que isso,
tem relação com o estresse. Tem relação com o estresse. Então, quando você descobre uma técnica que consegue reduzir esse hormônio que está associado ao estresse, você começa a entender por que que ela tem um impacto tão grande na nossa saúde, no nosso bem-estar físico e emocional, na liberação das emoções, dos traumas. Tem experimentos também feitos com o transtorno do estresse pós-traumático. Pessoas que foram para a guerra, nos Estados Unidos tem uma população muito grande de pessoas que foram para a guerra e voltaram com traumas. Eles participam de muitas guerras, né? Guerra do Golfo, guerra do Iraque, guerra do Afeganistão. Então, uma leva desses veteranos que voltam dessas experiências, eles carregam profundos traumas de guerra. E passam anos e anos tomando remédio, fazendo terapia e sem resultado nenhum. Tem uns que chegam a ficar 20, 30 anos em depressão e com memórias traumáticas. Não conseguem mais se ressocializar, né? Essas pessoas. O transtorno do estresse pós-traumático, por exemplo, traz flashes de memórias de coisas que aconteceram e a pessoa está dormindo e aquilo vem na cabeça, a pessoa está andando na rua e aquilo vem na cabeça e a pessoa não consegue ter paz. E teve um experimento, eu não lembro agora a quantidade de pessoas, mas o resultado foi assim, em 6 sessões de terapia, 90% dos pacientes ficaram completamente livres dos sintomas de transtorno do estresse pós-traumático. É uma coisa assim, é fora do comum isso. É fora do comum. Eu acredito que não teve nenhuma outra terapia que chegou nesse mesmo nível, nenhuma outra técnica que chegou numa nesse mesmo nível. rapidez tão grande, né? A gente tem aí a hipnose, a gente tem outras terapias de transformação rápida, mas feito o EFT, inclusive a gente consegue, né, mensurar na hora que você está iniciando a terapia qual é o teu nível, por exemplo, de ansiedade ou de tristeza que você está no início da terapia, e quando você chegar ao final de uma sessão que dura 5 minutinhos, né, André, no máximo? Se você fosse auto-aplicar, você pode fazer 5 minutos, 10 minutos, uma coisa super rápida e você já sente um efeito bem interessante. Sim. E como que a pessoa faz, André, para primeiro saber se o que eu estou passando hoje, se o EFT vai me ajudar? Tem alguma indicação e contraindicação? Não tem nenhuma contraindicação. Se você está sentindo alguma emoção desconfortável na sua vida, e eu acho muito difícil que você não esteja, então você pode usar a técnica para isso, né? Então sempre tem situações que nos incomodam, tem pessoas que nos incomodam, tem situações do seu dia a dia que trazem sentimentos negativos. Mas não só isso, você tem memórias do passado que trazem emoções negativas, situações que você viveu desde a sua infância, na sua adolescência, na sua vida adulta, um relacionamento que terminou, com seus pais, com algum amigo, enfim, alguma perda que você teve do passado, algum sentimento de luto que ainda está em você reverberando, que ainda não foi 100% curado. Às vezes coisas que fazem 10 anos, 20 anos, 30 anos, traumas da infância ou traumas de outras épocas da vida. Então, para tudo isso, você pode usar a EFT. Todo mundo que está, né, praticamente todas as pessoas que estão aqui nesse planeta guardam carga emocional, têm emoções negativas ainda. E a ferramenta é para isso, é para você se libertar desse lixo emocional. Quando você se liberta, tudo na sua vida começa a melhorar. Sua mente fica mais clara, a ansiedade diminui, a autoestima se eleva. Então tem uma série de benefícios. Quando você tem um problema específico, claro, você vai direcionar para curar aquele problema mais específico que você tenha. Que normalmente são os problemas mais intensos que nos levam a buscar ferramentas como essa. Se uma coisa está incomodando um pouco, dificilmente você vai buscar uma cura para aquilo. Mas, sei lá, se você está vendo que o seu relacionamento não funciona, você termina um relacionamento e começa outro, e é a mesma coisa, os mesmos problemas se repetindo. Ou você tem problema no emprego, sai daquele emprego, parece que repete a mesma história em outro, e o ciclo de sofrimento na sua vida fica ali bem parecido. Ou passa por relações abusivas. Então você começa a perceber, nossa, por que será que eu atraio isso para a minha vida? Por que será que essas histórias se repetem? E aí você vai começando a descobrir, né? Ou você faz um trabalho de autoconhecimento, ou vai numa terapia, enfim, você começa a descobrir que existem padrões do passado que estão se repetindo, que geram essas repetições. E aí você pode começar a curar essas emoções que levam a essa repetição.
Então, eu posso trabalhar o EFT de uma maneira mais ampla, para, por exemplo, um desbloqueio de uma memória que eu nem sei qual é, simplesmente me observando, entendendo que, por exemplo, aqui o foco desse canal é autoestima e relacionamentos. Então, aquela mulher que está passando constantemente, assistindo sempre aquela reprise dos relacionamentos passados. Eu sempre atraio o mesmo tipo de relacionamento e eu não estou conseguindo ser feliz nas minhas relações afetivas. Eu posso aplicar o EFT para desbloquear essas memórias que eu nem sei quais são, quando foram geradas, para poder fazer a limpeza dessas memórias e eu poder me liberar delas. E também posso trabalhar o EFT em situações pontuais. Por exemplo, estou com uma mágoa, estou com um ressentimento, estou com angústia, estou com um sentimento de perda, me senti rejeitada agora há pouco, eu posso ir lá e trabalhar EFT. É isso, André? Sim, sim. Mas na questão das memórias do passado, você sabe quais são. Porque você vai começar a lembrar. A gente não vai trabalhar memórias que eu não sei quais são. A gente vai começar a investigar e você vai encontrar essas memórias. Porque você vai lembrar dos seus relacionamentos passados e vai ter mágoa neles. Vai ter sentimento de rejeição, vai ter sentimento de traição, vai ter cenas de abuso. E essas memórias vão trazer emoções negativas, que são as emoções que você está repetindo. Você se acostumou a vibrar daquela forma. E inconscientemente você busca repetir aquilo. Não é porque você quer, não é porque você deseja aquilo racionalmente, é porque foi a forma como você se acostumou a vibrar e aquilo tende a se repetir na sua vida. E aí quando você vai cavando mais fundo, você vai perceber sentimento de abandono, de rejeição, mas lá na infância, coisa mais profunda. Então, às vezes você consegue detectar isso rápido, trazer memórias da infância que trazem essas emoções. Às vezes a pessoa vai ficar mais focada nas memórias dos relacionamentos, mas de qualquer forma, você limpando isso, já vai te ajudando a quebrar esse padrão. Né? Ninguém repete relacionamento tóxico por acaso. Não é à toa que uma mulher se relaciona com um homem agressivo, termina, de repente ela inicia um outro relacionamento e é com um homem agressivo também. E às vezes no começo ele é maravilhoso, e depois ele se torna agressivo. Então parece que você fareja inconscientemente aquilo. Vai buscar, né? Vai sempre buscar aquilo que é o familiar. Aquilo que é o familiar. Então você acostuma com a rejeição. É a forma que você aprendeu a ser amada, é a forma que você foi tratada lá na sua infância de alguma maneira e você aprendeu que essa é a forma de ser e de viver. E se vier alguém que não tem esse padrão, sabe o que acontece? Você não se interessa pela pessoa. Rejeita. Você fala assim: ah, não, ele é muito legal, assim, é uma pessoa maravilhosa, mas só serve para ser amigo. É muito paradinho. O que a pessoa fala assim, ó, não tem química. Não tem química. Demais. Sabe qual é a química que não tem? Não tem a química da rejeição que você está acostumado a ter. É essa química que está faltando. E aí você não se interessa. É verdade. Então, é uma coisa muito simples o que o André tem para compartilhar. É complexo na magnitude do alcance dessa técnica. Ela é uma técnica que pode alcançar qualquer área da sua vida, qualquer bloqueio emocional que você tenha hoje, consciente ou inconscientemente. E quando a gente começa a trabalhar a técnica, imediatamente você já começa a sentir já uma calma, uma tranquilidade, uma paz, uma quietude. E isso, ao médio e longo prazo, você vai começar a observar que isso reverbera para toda a tua vida. Então, assim, o EFT, quando eu comecei a utilizar, André, eu estava assim, num processo de ansiedade muito grande, onde aquela ansiedade ela me paralisava. Eu estava para uma tomada de decisão e eu não conseguia agir porque eu ficava tanto tempo pensando nas possibilidades do que poderia acontecer se desse errado, que eu me bloqueava, eu me travava. E aí eu comecei a aplicar o EFT e comecei a cada vez mais ficar com mais clareza do que eu tinha para realizar e conseguir agir. Na hora, né, já vinha aquela calma, aquele bem-estar, e aí parece que os pensamentos se acalmavam e eu conseguia enxergar qual era o direcionamento certo, ao invés de ficar naquele turbilhão de pensamentos inúteis. Então, gente, vocês que estão aqui tendo o privilégio de estar aqui com o André para ensinar, porque tem muita gente ensinando EFT na internet, mas eu queria perguntar, é a próxima pergunta, André. Tem jeito certo de fazer o EFT?
Se eu não fizer com os meridianos, conforme você ensina, traz algum prejuízo? A sequência tem que ser a certinha ou não? Olha, existe uma maneira correta de fazer, mas não tanto pela parte mecânica da técnica. Você vai ver, né, os toques dos meridianos, algumas pessoas vão mudar um pouco a sequência, isso não é o mais importante. O mais importante é você entender os princípios pelos quais a técnica funciona. Por exemplo, buscar lembranças de situações que trazem desconforto emocional. Então, esse é um princípio fundamental. Então, se eu guardo o sentimento de rejeição, eu vou em busca de lembranças que me trazem sentimento de rejeição para limpar. Então, você entender que trabalhando dessa forma específica, limpando memórias do passado que trazem emoções negativas, você tem um efeito mais rápido, mais profundo e melhor. O que acontece é que às vezes as pessoas querem meio que rodadas milagrosas que vai curar tudo. Isso não vai acontecer. Pode até dar um bem-estar, pode até ajudar se você repetir muitas vezes, né? Então, scripts prontos, eu até uso isso de vez em quando, mas eu sempre explico para os alunos que o mais importante é você entender o princípio fundamental de você ir buscar no passado as situações, trazer à tona e limpar. Então, a gente pode fazer rodadas falando sobre algum tema, sobre algum tipo de padrão emocional. Aquilo ajuda, dá um bem-estar, às vezes até traz uma mudança mais profunda. Mas é importante saber que isso não é a parte mais realmente, como é que eu posso dizer, mais profunda da técnica, não é essa. Tá? A parte mais profunda traz as memórias do passado e vai limpando aquelas memórias, aquelas emoções. Isso é o que vai te dar um resultado mais rápido, mais profundo e mais duradouro. Então a gente sabe distinguir isso quando vê na internet, né? Então tem pessoas que vão ensinar de uma forma um pouco mais aprofundada e outras que vão ensinar de uma forma um pouco mais superficial. E tá tudo bem, porque todos esses caminhos nos ajudam, mas é bom a gente entender essa diferença. Maravilha. Eu queria perguntar para vocês que estão aqui comigo no Instagram, qual é o maior bloqueio que você acha que você enfrenta hoje? É a ansiedade? É o medo da rejeição? O medo de ser abandonada? É o medo da traição? Qual é o bloqueio que você acha que interfere diretamente na tua vida, nos teus relacionamentos? É o medo da tomada de decisão, do que as pessoas vão pensar sobre você? É a tristeza? É a mágoa das coisas que já passaram na tua vida? Qual é o teu maior paralisante hoje? Vamos ver aqui dentro das meninas que estão aqui com a gente, André, qual que seria o maior, um dos bloqueios, se bem que cada uma vai fazer o seu, né? Uhum. Mas só para eu saber aqui qual que é o que dispara, o medo da crítica, olha só. Pode ser o medo da comparação, mágoa. A pessoa ela vai trazer o sentimento ou é a memória? Ou é as duas coisas, André, quando ela vai começar a sessão? Ela vai trazer uma memória daquilo que ela está falando. Então, por exemplo, se ela falou que tem medo da rejeição, traz uma memória onde você sentiu rejeição. E aí, quando você lembrar dessa memória, você vai sentir o sentimento de rejeição. Se você trouxe uma memória de medo da crítica, traz uma memória onde você foi criticado e foi ruim, e aquilo te despertou uma emoção ruim. Porque quando você trouxer isso agora, você vai sentir essa emoção também. Então, a gente traz a memória associada àquela situação que a gente quer desbloquear, né? E a gente vai sentir a emoção no corpo também. Entendi. Então, vocês que estão aqui com a gente vai iniciar o trabalho, né? A técnica em si do EFT. Então, estou vendo aqui várias que colocaram suas dificuldades emocionais, dificuldades emotivas. Pegue essa dificuldade e busque na sua memória quando uma situação, não é quando ela foi gerada, mas uma situação em que você sentiu, por exemplo, a ansiedade, ou a rejeição, ou que você sentiu a traição, ou que você sentiu a mágoa, é o que você quiser trabalhar nesse momento. É importante ser específico, né, André? Não trabalhar de uma forma genérica. Traz um desconforto emocional, vamos chamar assim. Trouxe o desconforto emocional, traz agora uma memória
relacionada com esse desconforto emocional, né? Isso. É isso, André? E depois o que elas fazem? Terceiro É isso. passo. Então, depois que você traz essa memória, eu quero que você traga à tona essa imagem que vem. Perceba se tem alguma cena mais específica, se vem alguém na cena, se só está você na cena, se tem um ambiente ao redor na cena. Observa também se você está dentro da cena ou se você está fora assistindo aquela cena. Então, tem cenas que quando a gente lembra é tão intenso que parece que eu estou lá dentro, vivendo a situação. E tem cenas que eu lembro que parece que eu estou assistindo, assim, de fora. Então, percebe qual é a situação que você está dentro dessa cena. Tem pessoas que não vão ver cena nenhuma, tá tudo bem também se não ver. Depois você percebe o que é que você escuta quando você acessa essa memória. Às vezes vem a sua voz comentando aquilo que aconteceu, se lamuriando, julgando a si mesma, julgando a outra pessoa. Às vezes pode ser a voz da outra pessoa falando alguma coisa para você. Então observa se tem alguma voz quando você lembra dessa memória. Observa também se essas vozes parecem longe ou se ela parece uma coisa intensa e próxima de você. A mesma coisa com a imagem também, tá? Observa se a imagem é longe ou se ela parece próxima. Depois você vai observar qual é a emoção que surge quando você lembra dessa experiência, dessa memória, dessa situação. É raiva, é mágoa, tristeza, é culpa, é medo, é rejeição, é abandono, frustração, arrependimento. Que nome de emoção você dá para esse sentimento que está surgindo agora quando você lembra do que aconteceu? E às vezes na época, por exemplo, pode ter sido uma raiva na época, mas hoje pode ter se transformado numa mágoa. Então observa o que você sente agora quando você lembra dessa situação específica. Observa aonde é que essa emoção está presente no seu corpo. Toda vez que a gente sente uma emoção, ela aparece no corpo. Então você vai observar onde é que está. Às vezes é no peito, às vezes na garganta, às vezes alguma sensação desagradável em alguma parte do corpo. E aí você vai graduar essa emoção ou a sensação física numa escala de 0 a 10. Então esses são os passos que a gente vai fazer antes de aplicar a técnica. Observar a imagem, as vozes, observar o nome da emoção que surge, observar a sensação que ela causa no corpo e graduar numa escala de 0 a 10 a intensidade, dar uma nota para isso. E a gente está pronto para começar a aplicar a técnica. Maravilha. Todas fizeram aí os primeiros passos para preparação, para aplicar a técnica, né? Ou seja, não é só aplicar a técnica por aplicar, tem essa preparação antes, né? Qual é a área do corpo que se aloja? Então, você busca a memória, busca a clareza, a nitidez daquele fato, quem estava junto, quais eram as vozes que você ouvia, né? Qual era o contexto, se você está externo, se você está dentro daquela situação, daquela cena. Depois você tenta trazer qual é o sentimento que traz de lembrar dessa cena e onde que esse sentimento se aloja no teu corpo. Geralmente o nosso corpo, você vai sentir, pode ser um aperto na garganta, pode ser um aperto no peito, pode ser as mãos congeladas, endurecidas, pode ser uma dorzinha na cabeça, né? Um frio na barriga, um frio no estômago, onde que essa emoção se aloja dentro de você. Fez esses passos e agora, querido mestre André Lima? Agora a gente vai começar a aplicação da técnica em si. A gente vai começar tocando nesse ponto aqui da mão. Eu vou fazendo junto, tá? E vocês vão fazendo aí de casa, tá bom? Isso. Você pode fazer com a mão direita ou esquerda, qualquer uma das mãos. E a gente vai criar uma frase inicial que diz assim: mesmo que eu sinta, e aí você fala o que é que você sente. Mesmo que eu sinta essa rejeição, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta, se for mágoa, mesmo que eu sinta essa mágoa, eu me aceito profundo e completamente. Eu vou falar rejeição em casa, vocês falam o que vocês estão sentindo. Mesmo que eu sinta essa rejeição, eu me aceito profundo e completamente. E agora a gente vai tocar na sequência desses pontos aqui, ó. Todos eles são meridianos de acupuntura. Eu quero que você se conecte com a cena, com a memória, com a sensação que essa cena traz para você, com a emoção que ela traz, com a sensação do seu corpo. E vai tocando esses pontinhos junto comigo. Vou começar a falar rejeição e você fala o nome do sentimento que foi para você. Então, essa rejeição,
Aqui embaixo da axila, essa rejeição. 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 Ok? Terminou a rodada. Algumas pessoas suspiram, tem gente que boceja, tem gente que tem sono quando faz, tem gente que arrota também quando faz EFT. E são todos sinais de liberação de tensão emocional. Pode ser que também não aconteça. O mais importante agora, quando terminar a rodada, é você voltar para aquela mesma cena. Você volta a pensar nela. E você vai reavaliar mais uma vez. Se a imagem está igual, se a cena mudou. De repente, as pessoas que estavam na cena desapareceram. De repente, você está se vendo fora da cena e não mais dentro da cena. Ou de repente, a cena ficou mais longe ou ficou mais próxima. E aí depois você vai ouvir de novo as vozes que surgem quando você pensa naquela cena. Talvez venham mais vozes. Talvez as vozes diminuam. Talvez os julgamentos mudem. Depois você vai observar qual é a emoção que surge agora ao pensar na cena. Pode ser que o nome da emoção tenha mudado. Antes era culpa, agora vem uma tristeza. É bom você se perguntar também, por que eu estou sentindo essa culpa, essa tristeza? Vai vir uma razão para você. Estou sentindo por isso e por isso. E a cada rodada pode ser que essa razão vá mudando. Ela vai mudando. A lógica, né, que explica aquela emoção, ela tende a mudar cada vez que você faz a rodada. Ela, às vezes muda sutilmente, às vezes muda de uma forma mais perceptível. Percebe também a sensação no corpo que a emoção traz para você. E a gente vai fazer mais uma rodada. E gradua na escala de 0 a 10. Pode ter aumentado de intensidade, pode ter diminuído, pode ter permanecido do mesmo jeito. E a gente faz mais uma rodada para observar o que vai acontecer. E às vezes tem que fazer 3, 4, 5. Normalmente nas primeiras 3 você já sente assim uma diferença no nível de intensidade. Então, sempre que for iniciar a EFT, faz esse passo inicial. E aí você vai começar batendo aqui nesse primeiro meridiano aqui, que a gente chama do golpe do karatê, né, André? Isso. E aí você vai dizer as palavras, né? Mesmo que eu sinta, diz a emoção, eu me amo e me aceito incondicionalmente. E aí tem uma quantidade de vezes que eu dou as batidinhas aqui, André, não precisa contar, não precisa se preocupar com isso, é só tocar assim. Tocar. Repetir a frase e aí 3 vezes. Umas 3 vezes. 3 vezes. Pode ser 2 também, pode ser 5, também não tem uma coisa rígida. Quando eu vier para os meridianos, eu não falo nada, eu só vou bater. Você pode falar o nome da emoção que você está sentindo, rejeição. Perfeito. Rejeição. O mais importante é se conectar. Perfeito. O mais importante é se conectar com a cena, com a emoção. A gente fala o nome da emoção porque ajuda a conectar. Maravilha. Quem aí, a gente fez só uma rodada, né? No caso, você faria a primeira rodada, que é quando você passa por todos os meridianos. Aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meridianos. Isso. Aí depois a gente costuma ainda seguir mais uma vez. Segue mais uma vez. Isso. E aí para um pouquinho para avaliar. Sente se houve alguma melhora, né? Como você graduou no início, você colocou de 0 a 10, por exemplo, o medo de rejeição estava em 10. Faz a primeira rodada, repete os pontos, e aí, quanto que está agora a rejeição? De 0 a 10, está 9, está 8, está 11, né? E aí você faz mais uma vez. O ideal é fazer até chegar em 0, André? Se possível, até chegar em 0. Pode ser que você consiga chegar em 3 rodadas, pode ser que demore 15. Não dá para saber. Entendi. Mas você vai sentir a evolução, você vai sentir a evolução. Perfeito. Quem aí fez uma rodada e colocou uma graduação e sentiu já, assim que fez, já sentiu uma liberação daquela emoção negativa que estava te acompanhando? Alguém percebeu alguma mudança? Eu fui buscar uma memória lá da infância para fazer junto aqui com vocês. E a segunda vez, quando o André falou, olha, aí repetiria a rodada, e aí já não tinha mais ninguém na cena.
Tava só eu sozinha, né? Então, como vai limpando, o inconsciente ele vai sinalizando, né, André? Se tá tudo bem, se não tá, e aí você vai, né? Esse trabalho de se auto-aplicar, ele é tão rico que você mesma vai percebendo se houve mudança, como é que você tá. Olha, teve gente aqui que se arrepiou, viu, André? São muitas coisas que vão acontecendo e por isso que a gente falou, é muito simples, mas diretamente proporcional à simplicidade é o poder de transformação dessa técnica, né? Ela chegou aqui no Brasil tem um pouco mais de 20, 30 anos, né, André? Eu não sei exatamente quando chegou no Brasil, mas ela foi criada em meados dos anos 90. Anos 90. Isso, é que demorou um pouco mais a chegar no Brasil, demorou um pouco também depois que chegou a ficar mais popular também. Eu falei errado, não que ela chegou no Brasil, que ela foi criada nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, nos anos 90. Perfeito, perfeito. Muito bom. Gente, quem aí sentiu que essa técnica vai ajudar, eu queria que vocês dissessem e se comprometessem, né, a fazer mais vezes e depois compartilhassem, tanto aqui comigo, aqui no meu Instagram, manda um direct, diz o que o FT está te ajudando, né? Eu costumo dizer que eu sou uma compartilhadora de ferramentas, tudo aquilo que fez e faz sentido para mim na minha jornada, eu compartilho com vocês aqui. E o EFT é uma dessas grandes ferramentas que eu tive o privilégio de esbarrar na minha vida. E eu queria que vocês depois, conforme vocês forem se auto-aplicando, compartilhassem comigo, com o André, seguissem o André Lima lá no canal, também andrelima.eft, né, André? O Instagram, agora você me pegou. Deu branco? Se eu não me engano, eu acho é andrelima.eft. E tem o canal do YouTube também, né, André? Qual que é? Tem que olhar também. Eu acho tem que olhar, gente. Mas se vocês colocarem lá no YouTube, André Lima, EFT, ele já vai aparecer. Só André Lima já vai aparecer lá no topo da pesquisa. EFT. É a abreviação de Emotional Freedom Techniques, tá? EFT, tá certo? Gente, quem gostou aí dessa super aula, coloca o coraçãozinho, tá? Pra gente saber que esse tipo de ferramenta vai te ajudar e vai ajudar a propagar também esse conhecimento maravilhoso para muitas e muitas mais pessoas. Sigam o trabalho incrível que o André vem trazendo para cá. É um grande privilégio a gente poder estar aqui com ele hoje, nesse domingão. O André gripadinho, mas veio. Então, meninas, André, gratidão profunda pela tua disponibilidade, pela tua partilha. Obrigado, Paula. Eu que agradeço a você pelo convite de estar aqui. Gratidão. E depois assistam essa aula, vocês assim que deu uma travadinha aqui, o Instagram é desse jeito, né? E vai estar lá no canal do YouTube também, no meu canal, vai ter um linkzinho lá na bio para vocês assistirem amanhã essa aula na íntegra lá no YouTube. Tá bom, André? Gratidão. Muita saúde aí para você, meu amigo, nessa tua jornada linda. Gratidão. Obrigado.